bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós estamos há algumas semanas buscando discernimento bíblico para conhecer melhor o Deus a quem nós servimos. Por isso, definimos como título dessa série, que há algumas semanas já tem conduzido os nossos corações e as nossas mentes, como a série O Deus a quem nós servimos. É assim que nós estamos lendo os evangelhos. É assim que nossa mente e o nosso coração estão debruçados diante da palavra de Deus, não apenas para conhecermos o registro histórico desse Deus que se manifesta na história. Faz isso não apenas por homens que se tornam porta-vozes, oráculos dele em tempos específicos da humanidade, mas como revelação viva do próprio Deus a nós, na pessoa de Cristo Jesus. E eu costumo dizer, e pautado na própria palavra de Deus, de que se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Jesus é a plena revelação de Deus entre nós. Então, saber quem Deus é e saber como Deus age é olhar para Jesus Cristo. E para a reflexão de hoje, eu quero ler com vocês os versos 16, 17 e 18 do capítulo 5 do Evangelho de João. Diz-nos assim a palavra de Deus, o texto será projetado para que você acompanhe a leitura que farei na Nova Versão Internacional. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus lhes disse: "O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho." Por essa razão, os judeus queriam matá-lo ainda mais, pois não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, e assim se fazia igual a Deus. O Deus a quem nós servimos é um Deus trabalhador. É exatamente isso que Jesus está afirmando quando diz: olha, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Quando Jesus pronuncia essas palavras, isso gera um choque, um escândalo, não apenas no ouvido daquele plenário que recebe tais palavras, mas no coração dos seus ouvintes. Primeiro porque Jesus se iguala a Deus. E João faz questão de registrar isso no verso 18. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo ainda mais, pois não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai e assim se fazia igual a Deus. Quem é você para poder afirmar que Deus é o seu Pai e mais, com ousadia e atrevimento, dizer que você é igual a Deus? Essa é a primeira razão pela qual os seus ouvintes reagem à palavra de Jesus. E segundo, porque essa ideia de que Deus trabalha não é uma ideia aceitável à mentalidade grega. A verdade, podemos assim dizer, não é algo que não é aceitável apenas à mentalidade grega. Podemos garantir que, para nós, como comunidade cristã contemporânea, olhar para Deus como um Deus que trabalha é algo que sim colide também com a mentalidade cristã atual. A verdade é que muitos de nós cristãos ainda temos uma projeção da imagem, da identidade de Deus muito mais pautada à filosofia aristotélica que a escola de Aristóteles proclamava e ensinava, do que necessariamente o Deus revelado por Jesus Cristo.
Deus esse que se apresenta de forma explícita nos 4 evangelhos que estão aí na sua mão. Aristóteles dizia: Deus é um motor imóvel que move tudo. Ele mesmo não se move, mas ele tem essa habilidade de colocar tudo em movimento. E segundo essa lógica, todo movimento ele é ocasionado porque na gênese, na origem, há uma falta. Então, por exemplo, se alguém se levanta para se direcionar à cozinha com o objetivo de pegar água, é porque ele está sentindo falta de água. Então, só se põe em movimento em direção a algo que lhe falta. Então, assim dizia Aristóteles: se Deus é perfeito de verdade, nada lhe falta. E se nada lhe falta, então ele não precisa se mover. Ele não precisa trabalhar. Só que Jesus vem e colide com a mentalidade grega, com o ensino de Aristóteles, dizendo: olha, o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quem me enviou, inclusive, estou aqui encarnado como Deus Filho, esse meu Deus, o meu Pai, trabalha até agora. Por isso que ouvir isso traz escândalo, traz incômodo à mente, ao coração daquela população. Porque a pergunta é: trabalhar? Para quê? Para que Deus vai se movimentar? Para que Ele vai se levantar do seu trono de graça? Porque se Ele é perfeito, nada pode lhe faltar. E se nada pode lhe faltar, então não há razão para Ele se levantar e se colocar em movimento. Por isso que, influenciados pela mentalidade, pela cultura grega, eles concluem: esse Deus que Jesus está apresentando como Pai dele, que é igual a ele, não tem nada a ver com o nosso Deus. Porque o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus não precisa trabalhar. O Deus desse tal Jesus é realmente um Deus diferente, avesso ao nosso Deus, porque Ele está dizendo que não apenas Ele trabalha, o seu Pai, mas Ele se coloca em movimento junto com o seu Pai. Só que essas palavras, mesmo que não compreendidas adequadamente para aquele contexto, faz, ou pelo menos deve fazer, muito sentido para nós hoje. Dizer que Deus trabalha tem que ter sentido e significado para nós. Porque nós cremos em 2 realidades que os gregos não admitiam. E quais são as 2 realidades que nós aceitamos e que eles não aceitavam? Primeira realidade, amor. E segunda realidade, liberdade. Nós cremos na palavra de Jesus, de que Deus trabalha, porque tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, que não foi projeto de Deus, não foi plano de Deus, não é desígnio de Deus, não é vontade de Deus que isso aconteça. Há muita coisa hoje se movimentando sobre a face da terra que não nasceu da mão de Deus. Não tem a ver com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para nós cristãos que temos o texto sagrado e cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus não é a única força que age no universo. Deus não é o único que se coloca em movimento no universo. Deus, para nós, se manifesta dentre muitas outras vontades que são manifestadas na história. E uma das vontades que se manifestam na história é a sua vontade e a minha vontade. A vontade humana marca a realidade humana. Você é fruto da sua vontade, mas você igualmente é alcançado pela vontade alheia. Há situações que acontecem na nossa trajetória que não são fruto nem da mão de Deus, nem necessariamente das nossas próprias mãos. Temos vivido tempos desafiadores, em que a injustiça parece que prolifera cada vez mais, de modo exponencial, diante dos nossos olhos. A maldade, a desigualdade,
esse desequilíbrio social em que poucos têm muito, em que muitos têm pouco. Uma realidade na qual a sociedade tem sido oprimida por valores e princípios que sustentaram e nortearam o nosso comportamento e a nossa postura, sobretudo no que diz respeito à nossa identidade familiar, durante milênios. E que de tempos para cá tem sido posta em xeque. Cumprindo exatamente de forma materializada isso que eu estou lhes dizendo. A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, traz uma verdade inquestionável de que Deus, quando nos cria livres. E na liberdade que nos concede, Ele nos dá uma missão, que está registrado lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no verso 28. Sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Em outras palavras, façam acontecer. E nós fizemos acontecer. O problema é que o tempo foi passando e nós fizemos e continuamos fazendo muitas coisas que Deus não gostaria que acontecesse. E essa foi, inclusive, uma das palavras que eu dei hoje pela manhã na nossa celebração. De que há muita coisa que acontece nas nossas vidas que não é vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. Não para que olhemos para a nossa vida como uma vida solta, ao acaso, não, mas pela convicção plena de que nós andamos por uma realidade não apenas fruto da nossa autonomia, da nossa liberdade, do livre-arbítrio que nos foi concedido, mas igualmente pela liberdade, pelo livre-arbítrio que foi concedido às outras pessoas que convivem conosco. Então nós seremos sim alcançados por circunstâncias e por situações, por contingências dessa realidade, a despeito das nossas vontades, a despeito dos nossos planos, e nós já deveríamos ter aprendido isso. Você e eu fomos surpreendidos no dia 15 de março do ano de 2020, quando de repente foi posto diante de nós uma palavra que até então não tínhamos conhecimento, um tal de lockdown. Uma situação que não pediu licença, que não dialogou, que não negociou as nossas agendas, os nossos planos, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa casa, a nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir. Para mostrar exatamente para nós e para essa geração de que nós não temos controle da situação. Nós lidamos cotidianamente com o fruto da liberdade. E é por conta dessa liberdade que Deus trabalha. Porque há múltiplas realidades no universo. Há muitas vontades se manifestando entre nós para além da vontade de Deus. E Deus precisa se colocar sempre em movimento na busca de corrigir, de restaurar, de curar, de nos alcançar, de nos salvar. Esse é o Deus no qual servimos. O erro de muitos teólogos, especialmente os teólogos influenciados por Aristóteles, foi pensar e proliferar essa inverdade de que Deus não trabalharia porque não lhe falta algo. E se ele trabalha, então lhe falta, e lhe faltando, então ele não é perfeito. E concluem, portanto, que se Deus faz esse movimento, conforme posto por Jesus, na expressão de que o seu Pai trabalha, esses teólogos concluem, então Deus faz um movimento e executa um feito que foi a criação do homem, e fazem, inclusive, questão de fundamentar essa teoria teológica usando Efésios capítulo 1, verso 14, dizendo que Deus se movimenta e Deus trabalha, criando o homem para louvor da sua glória. Só que a leitura desse texto fora do contexto, usado como pretexto pelos teólogos influenciados por Aristóteles, faz uma leitura envesada e uma projeção corrompida de Deus, o Deus a quem servimos. Porque Deus não criou o homem porque lhe faltava glória. Você e eu não somos fruto da mão de Deus porque Deus queria a glória para si.
Você e eu somos frutos da boa mão de Deus porque Deus nos ama. O ato criacional de Deus, esse movimento que é executado por Deus e nas palavras de Cristo Jesus é denominado como trabalho, faz porque Ele transborda amor. Nada falta para Deus. Deus não precisava de absolutamente nada. Ele usa da sua autonomia, do seu desejo, da sua vontade, do seu amor e se movimenta para nos criar exatamente com um propósito. O Salmo 115 é um salmo belíssimo. Lá no verso de número 3 diz que o nosso Deus está nos céus e lá nos céus Ele faz aquilo que o agrada. Deus não nos cria por necessidade. Deus nos cria porque nos ama. E nos ama de tal forma que quando nos cria com liberdade. Inclusive para amá-lo ou não amá-lo. Liberdade de segui-lo ou não segui-lo. Liberdade de nos submetermos ao seu evangelho ou não nos submetermos ao seu evangelho. O que falta então? O que é necessário para que essa obra iniciada por Deus em nós seja concluída? Está em Lucas capítulo 19, verso 10. Resposta dada inclusive pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele diz: falta buscar e falta salvar o que estava perdido. O movimento de Deus continua sendo realizado porque há algo perdido que precisa ser encontrado. Deus continua se levantando do seu trono eterno de graça e gerando na eternidade movimentos porque há algo desorganizado que precisa ser reorganizado. Deus continua nutrindo no seu coração o propósito de ordenar as coisas, de reestruturar aquilo que foi desestruturado por nós, porque se tem uma das habilidades que nutrimos como humanidade, é a habilidade de desordenar a ordem de Deus. Basta nós olharmos para o que estamos fazendo com este ambiente que é a nossa casa máter, o planeta Terra. A forma como temos conduzido as nossas vidas, a forma como temos conduzido e gerenciado os recursos naturais deixados por Deus a nós. Temos vivido um colapso ecológico, climático, lugares com excesso de água, lugares com falta de água, vidas sendo tomadas prematuramente de entre nós por conta de deslizamentos, e nós somos um povo que entendemos muito bem disso. Terras sendo tomadas a troco de poder, a troco de dinheiro, e às vezes a gente fica com o nosso coração aflito e atentos ao que está se passando lá no Oriente Médio, especialmente numa guerra que parece não ter fim entre Rússia, entre Ucrânia. E já nem nos apercebemos mais da guerra na qual estamos inseridos. Uma guerra civil marcada pelo avanço do tráfico, do crime organizado entre nós, que há tempos, deixou de ser sustentado pelo tráfico de drogas. Hoje, o crime se organizou de tal maneira que tem entrado num processo de busca territorial. E aí nós vamos olhando o mapa de criminalidade, de expansão do crime no Brasil, a gente vê as cores dominando não mais e apenas o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, mas todo o Brasil. Mas a gente já nem se incomoda mais com isso. Arrumamos um jeito de sobreviver em meio a todo esse caos. Falava isso hoje, inclusive, com um casal sobre o ponto em que chegamos, não mais nós, e louvado seja Deus por isso, e graças a Deus por isso, espero que seja preservado o máximo possível essa qualidade de vida, essa segurança na qual usufruímos aqui na região serrana, mas a turma que mora lá embaixo precisa orientar desde os primeiros anos da vida dos seus filhos como se portar quando o carro do papai e da mamãe for fechado por um outro carro e daquele outro carro sair 2, 3, 4 indivíduos armados gritando perdeu, perdeu, perdeu.
A postura de uma criança de 7, de 8, de 9 anos, de manter calmo o coração, aprender a soltar o cinto de segurança e sair do carro, porque alguém decidiu arbitrariamente olhar para o carro que com o suor do trabalho da família foi adquirido e levar. Essa é a realidade na qual nós estamos inseridos. Um mundo marcado por corrupção. Para onde nós olhamos, a ganância humana tem predominado. E a grande pergunta é o que nós estamos fazendo para ajudar esse Deus que está se colocando constantemente em movimento, para tentar ajustar, para tentar arrumar, para tentar colocar as coisas em ordem. Porque é isso que Deus está fazendo. Deus está se movimentando e está trabalhando para tentar ajustar o máximo possível aquilo que, como humanidade, como população, como cidadãos, estamos desordenando. Mas se Deus é perfeito, se Ele se movimenta, se Ele se dispõe a sair do seu trono de graça, por que a gente continua ainda percebendo e colecionando imperfeições nesse mundo? Jesus responde. São os dois conceitos que você e eu entendemos. Porque Ele nos ama e porque Ele nos deu a liberdade de escolher os caminhos que nós iríamos trilhar. No mundo que Deus criou, acredite, há outras vontades agindo. Há outras causas em movimento que não apenas a vontade de Deus e não apenas a causa do reino de Deus. Por isso que Deus envia o seu Filho com o propósito de buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o Deus a quem você e eu servimos. Ele é a razão pela qual estamos aqui semanalmente. Hoje aprendemos pela manhã para lembrar de onde saímos e quem somos, mas também para ajudarmos a esse Deus que se dispôs a trabalhar, a cumprir a vontade dele sobre a face da terra. Lembra da oração de Jesus no Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Onde? Aqui na terra. Como é feito nos céus. Lembra do Salmo 115? Lá nos céus a vontade de Deus é feita. A pergunta é, por que a vontade de Deus não tem sido feita abundantemente, de forma sobejante entre nós? É por isso que nós estamos aqui como igreja. A Casa Viva não é apenas mais um prédio, não é apenas mais uma placa. Nós decidimos ser uma expressão do reino de Deus sobre a face da terra. Porque nós entendemos que onde nós estamos, fazendo a vontade de Deus, nós estamos sinalizando o reino desse Deus. E isso começa na sua casa, na sua relação com seu cônjuge, na sua relação com seus filhos, da maneira como você se porta, longe do pastor, longe do irmão da igreja, diante dos olhos de uma geração que aprende vendo. Porque uma das coisas que nós precisamos, especialmente os adultos que estamos aqui, é que as palavras convencem, mas o nosso comportamento e a maneira como a gente conduz a nossa vida, por meio do nosso exemplo, a gente vai arrastando pessoas ao nosso redor. Que tipo de arrastão temos desenvolvido? Marcado por corações que, submissos ao querer de Deus, ao propósito de Deus, estão ajudando Ele a estender o seu reino sobre a face da terra? Será que nós temos trabalhado com Deus para tentar ordenar vontades contrárias à vontade dEle, que tem agido no mundo, tem alcançado nossas casas? Eu já falei sobre isso aqui, cuidado com isso aqui. Esse é um portal sem limite, que não apenas nos coloca diante de um mundo sem rédeas, sem fronteiras,
mas é um instrumento que tem introjetado para dentro das nossas mentes, dos nossos corações e das nossas casas, princípios e valores que colidem, se não cuidadosos formos, com os valores e princípios da palavra de Deus. Eu tenho batido nessa tecla porque uma das coisas que eu não quero, como líder espiritual dessa comunidade, é ser cobrado por conta de algo que eu sabia e não instruí, não provoquei reflexão no coração, na mente de homens, mulheres, de pais e mães, de famílias, especialmente no que diz respeito à sua geração, à sua nova geração, os seus filhos, os seus netos. Isso tem mudado comportamentos. Isso aqui foi feito para dar errado. Coloca isso no seu coração. Eu não estou pedindo para você chegar na sua casa, jogar isso aqui dentro de uma lata de lixo e desfazer disso. Não tem mais como a gente desfazer disso. Mas o que eu estou pedindo é que estejamos atentos ao poder disso nas nossas mãos. Isso não é inofensivo. Isso não é inofensivo. Eu tenho lido e tenho estudado sobre isso há algum tempo. E posso afirmar categoricamente para você que existe todo um comportamento intencional por detrás para fazer com que você se porte, se comporte da forma como eles estão definindo. Isso aqui não é uma tentativa de especular, de criar caos, não. É apenas para gerar em você, gerar em mim uma reflexão, mas sobretudo uma atenção. Atenção a algo que tem impactado e definido muito do caos que a gente tem vivido de forma pessoal, e as redes sociais têm feito isso. Chegamos a ponto de não nos aceitarmos mais como obra-prima das mãos de Deus. Pessoas que estão se descaracterizando. E não é só mais uma questão estética, não. É uma questão ética, comportamental. Pessoas que não conseguem mais se ver como seres humanos. Eu falei para vocês, tem gente aí duvidando das atrocidades e das coisas mais abruptas que eu já mencionei aqui, do que o homem está sendo capaz de fazer. O problema é que até outro dia isso ficava oculto, né? Agora está explícito. E ninguém tem vergonha mais de ficar agachado com uma coleira no pescoço, fazendo de conta que é um vira-lata, abraçando uma árvore, beijando uma planta, casando com jacaré. É isso. É nesse ponto que nós chegamos, não apenas de uma desordem social, comportamental, mas uma atrocidade àquilo que Deus definiu para nós como obra-prima, como imagem e semelhança dele. Por isso nós estamos aqui, para tentar criar uma ilha de justiça, de amor, de graça, onde somos aceitos, onde somos acolhidos, onde somos amados, onde somos cuidados, onde nós nos percebemos sim como seres humanos, frágeis, pecadores, mas alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. É por isso que nós estamos aqui como igreja, porque nós somos o povo que voluntariamente respondeu: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Porque desde Adão, acredite no que eu estou te dizendo, você pode ler a Bíblia e comprovar o que estou aqui afirmando. Desde Gênesis, especificamente depois de criar Adão, tudo que Deus faz para a humanidade, Ele faz em parceria com a humanidade. Toda a ação de Deus para com a humanidade é feita em parceria com a humanidade. O próprio Jesus Cristo é o Deus que tem que se fazer homem, habitar no mundo dos homens, para abrir uma janela no mundo dos homens, para a vontade de Deus prevalecer naquele momento, naquela situação histórica a partir da pessoa dele. Então os desígnios, a vontade, os planos de Deus só vão acontecer na sua vida, na sua história, na sua casa, se você permitir isso. Se você se colocar como marido, como pai, como esposa, como mãe, como mulher, como homem, como cidadão, como profissional, empregado, empregador, e dizer: Deus, eu estou aqui, o que o Senhor está fazendo, e eu quero fazer parte disso, eu quero contribuir, eu quero colaborar, para que o teu reino seja sinalizado onde eu estou. Eu não tenho nenhuma ousadia aqui,
utópica de acreditar que nós vamos mudar o planeta Terra. Nós não vamos. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso mundo, nós podemos mudar a nossa casa, nós podemos mudar a nossa realidade. Mas para isso nós precisamos arregaçar as nossas mangas e nos colocarmos nas mãos de Deus e dizer: Deus, usa-me, usa-me. O que o Senhor tem para o meu casamento? Quais são os sonhos, os desígnios, os planos do Senhor para isso? Me use como homem, como marido, como mulher, como esposa. É para isso que nós precisamos nos aproximar desse Deus e, de mãos dadas com esse Deus que trabalha, nos colocarmos na brecha para que possamos colaborar com o que Deus deseja fazer, porque os planos de Deus para você, os planos de Deus para nós, especialmente como igreja, são planos extraordinários, magníficos, magníficos. E nós precisamos descobrir isso para que faça sentido o nosso movimento logo pela manhã, de nos colocarmos em pé ao lado da nossa cama e irmos para a vida. Porque se nós não encontrarmos propósito, se nós não encontrarmos sentido, nós estaremos perambulando pela vida. Hoje eu falei pela manhã, os errantes, desnorteados, que vão tocando a vida, para onde a vida vai levando. Lembra a música lá do poeta musical brasileiro? Oh, vida leva eu, e vai sendo levado para onde quer que for. Nós não. Nós somos guiados pela vontade de Deus. O Senhor, o nosso Pai, quer nos guiar pelas veredas da justiça, por amor ao nome dEle. E nós, quando descobrimos isso, quando vivemos isso, nós começamos a experimentar um pedaço do céu sobre a face da terra. Eu não sei se você não deseja isso, mas esse é o desejo do meu coração. Que a minha casa, o meu lar, o ambiente do meu trabalho, as pessoas que convivam comigo, elas percebam que enquanto estamos juntos, estamos trabalhando juntos para gerar entre nós uma expressão e uma antecipação do céu sobre a face da terra. Mas eu sei que há muitos lares, que há muitos ambientes de trabalho, de convívio, que viraram pedaços antecipados do inferno sobre a face da terra. Isso não é maldição de Deus, isso não é mau humor de Deus, isso é fruto das nossas liberdades, das nossas escolhas. Por isso, eu quero que você guarde isso no coração. A fé cristã, ela não é compatível com preguiça. A fé cristã não é compatível com indolência, com displicência, não. Nós somos chamados para ajudar Deus a cumprir o propósito dele sobre a face da terra. Descanso é só na eternidade. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem muita coisa para fazer. Nós temos uma Itaipava para ganhar para Jesus. Nós temos uma cidade de Petrópolis para marcar essa cidade com os valores do reino de Deus. E quem vai fazer isso? Você e eu. Onde nós estamos? Eu já contei, não me recordo se na celebração da manhã, mas sobre um amigo muito querido que equipara a idade comigo. Nós tínhamos à ocasião 17 anos de idade. E havia um projeto internacional, interdenominacional cristão, que selecionava um jovem de cada país do globo. A idade mínima requerida naquela ocasião eram 18 anos de idade. Ele tinha 17 anos, mudaram a regra porque viram a capacidade prodígia dele e disseram: temos que levar esse menino. Levaram o menino. E você imagina, entre todos os meninos daquela ocasião selecionados, um de cada país do globo, que tinham habilidades acima da média, ele se destacou entre todos. A ponto de aquele grupo se dirigir à Casa Branca nos Estados Unidos naquela ocasião, e ele teve a oportunidade de se dirigir ao presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, e falar de Deus para ele. E quando ele volta de lá, nós nos reencontramos e fomos conversar. Ele disse: Daniel, eu aprendi nessa viagem que eu tenho e terei acesso a ambientes que você e que outros não terão acesso. Então eu tenho um campo de missão e eu preciso, nesse campo de missão, fazer com que a glória de Deus seja vista, percebida. E naquele momento, a minha mente entrou num estado de ebulição, porque eu compreendi na palavra dele que vocação e chamado não tem a ver com ministério pastoral, atrás do púlpito pregando a palavra, não. Vocação,
chamado tem a ver com Deus usar cada um de nós, onde nós estamos, com as competências que Ele nos deu. Essa é a riqueza da pluralidade, da criação de Deus. E eu saí de lá, redefinindo na minha trajetória até aqui, essa compreensão. Hoje ele é diplomata brasileiro, roda o planeta como diplomata, não apenas do governo brasileiro, mas um diplomata do reino de Deus. Quando a gente compreende isso, nós vamos entendendo o papel que possuímos na nossa vida. De fazer com que as pessoas com as quais nós convivemos tenham a experiência que nós tivemos, de conhecer Deus. E eu tenho certeza de que você tem na sua vida familiar e no seu convívio pessoas que você ama, que você se importa. E essas pessoas são o seu campo de missão. Deus quer trabalhar na vida dessas pessoas com a sua ajuda, com a sua instrumentalidade. Porque Deus trabalha até agora, diz o Senhor Jesus, e Ele deseja que nós possamos igualmente responder, eu também. Então, se você deseja experimentar do inusitado de Deus, se você quer dar sentido à sua existência, valor a esses movimentos que quase que se tornaram uma rotina no seu cotidiano, de levantar, de se colocar em direção ao seu ambiente de trabalho, de produzir, voltar para casa, comer, tomar banho, dormir, acordar, levantar, ir para o trabalho, voltar, tomar banho, comer e dormir, que a gente encontre no meio da rotina, no meio do nosso cotidiano, um propósito, um sentido. Porque dizem que herança é aquilo que você deixa para as pessoas, mas legado é aquilo que você deixa nas pessoas. E a grande pergunta é o que nós estamos deixando na vida e na história das pessoas que convivem conosco. Será que nós temos hoje condições de voltar para casa com o coração e a mente leve, sabendo que somos sim, como diz Paulo a Coríntios, cooperadores com Deus? Será que temos cooperado para que a vontade de Deus se manifeste na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos ambientes onde nós convivemos? Esse é o meu convite para você nessa noite. Disponha-se, sirva, trabalhe, colabore, contribua. Essa igreja não é minha. Essa igreja é de Jesus Cristo. Isso aqui é fruto do sonho de Deus. Quem participou disso desde o início sabe que nós só chegamos até aqui porque Deus nos trouxe até aqui. E eu posso afirmar para vocês, Deus tem algo mais para nós. Deus tem algo extraordinário para nós. Por quê? Porque Deus deseja fazer o extraordinário. Porque quando Deus se movimenta, Ele não faz meia boca. O nosso Deus não é medíocre, o nosso Deus não trabalha na média, não. O nosso Deus trabalha com excelência, com um propósito que ultrapassa Ele mesmo. E o que a gente precisa agora, como igreja, fazer é perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer fazer? Eu quero participar disso. Porque eu quero chegar no final da minha jornada e ser lembrado como alguém que foi apaixonado por Jesus. Eu quero chegar no final da minha jornada e partir dessa existência sabendo que eu deixei impresso na vida, na mente, no coração e em ambientes o bom perfume do Senhor na minha vida. Foi muito agradável ouvir uma pessoa da nossa igreja dizendo assim, pastor, de vez em quando dá vontade de chegar lá no emprego e falar assim, olha, dá minha carta de demissão aqui, porque eu quero me envolver full time com a expansão da igreja de Jesus, com o que Jesus está fazendo por meio da sua eclesia.
É essa paixão que a gente precisa nutrir no nosso coração. Porque no final de todas as coisas, lá no fim do dia, quando nós chegarmos no ponto final da nossa travessia aqui, o que a gente lutou para conquistar vai ficar aqui. Já nos dizia o Kohelet, o sapiencial autor bíblico. A gente vai gastando a vida trabalhando, tentando juntar, e aí a gente descobre que não vai dar para viver mais tanto tempo assim, aí a gente parte e no final fica tudo aí, sendo alvo de intriga, de briga, de ato de justiça para lá e para cá, para ser dilapidado por quem ficou. Já contei para vocês a história da Natália, minha esposa, que à época trabalhava na companhia aérea, que teve um trágico registro na sua história, na tentativa de pousar uma aeronave no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Precisou arremeter a aeronave, não conseguiu fazer de forma correta a manobra e colidiu contra o prédio da própria companhia. E Natália foi naquela ocasião para São Paulo coordenar a equipe de crise no IML. E dentre tantas e aterrorizantes histórias que ela trouxe daquele período, uma que me marcou foi dela precisar chamar a Polícia Especial de São Paulo para separar irmãos, cunhados, cunhadas, genros e noras de um homem que era o patriarca da família e tinha saído de Porto Alegre e teve a sua vida ceifada na colisão daquela aeronave, com um corpo carbonizado, diminuto, em forma de carvão, dentro de um caminhão frigorífico no estacionamento do IML. E sem ser dignamente sepultado, ainda no caminhão frigorífico estavam lá os seus filhos, os seus genros, as suas noras, cunhado com cunhada e vice-versa, aos pontapés e soco, discutindo quem ia ficar com o quê. Quem ia ficar com o quê? A nossa vida vale muito mais do que isso. E nós precisamos encontrar esse valor. Então, eu te desafio a dizer: o meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. O meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Que você se some a esse incontável número de homens e mulheres apaixonados por Jesus, cientes e conscientes da sua missão, de ajudar o rei a estender o reino dele sobre a face da terra. Que isso comece a se tornar perceptível na sua casa, no seu casamento, no seu lar, nos ambientes onde você está. De modo que aos poucos a gente vá percebendo pequenas ilhas de justiça, como pequenos luzeiros que, iluminando, vão dissipando essas trevas que marcam essa geração. E que com um comportamento simples no cotidiano, na forma como a gente conduz a nossa história, como a gente se dirige ao outro, na tonalidade da nossa voz, no nosso comportamento, a gente vá transformando os ambientes por um comportamento simples, mas que vai dando gosto, sabor às realidades putrefatas que estão ao nosso redor. Porque é para isso que a gente está aqui. É para isso que Deus te criou e para isso que Jesus morreu por você. Para que juntos nós pudéssemos permitir que no meio de tanta liberdade as pessoas pudessem ser alcançadas pelo amor de Deus. E que você seja essa carta viva que leva o bom evangelho do Senhor, porque se tem uma das coisas que eu tenho prazer de encher a boca e dizer é que Deus nos presenteou com um nome muito, muito especial. Nós somos casas vivas. Nós somos igreja de Jesus. A igreja de Jesus não são essas paredes e esse prédio. A igreja de Jesus é você. Porque você possui o poder do Espírito Santo em você. Atos 1:8. Descerá sobre vocês o meu Espírito. E vocês serão
tomados de um poder que habilita vocês a serem minhas testemunhas, por onde quer que vocês vão, fazendo o que for com quem quer que seja. Mas é um poder que transcende você e os seus propósitos e ajuda Deus a cumprir a boa, perfeita e agradável vontade dele, aonde quer que você vá, que você viva isso para o seu bem, mas sobretudo para a glória do nosso Deus. Amém?